Olá, bem-vindos à nossa apresentação sobre a trajetória de Getúlio Vargas durante o seu governo no Brasil. Apresentado por nós, Henrico Rosim e Cláudio Pascoal. Good evening. 3 weeks ago, the American spacecraft Discovery 1 left. Bom, agora eu vou começar falando sobre a República de 30, que até o ano de 1930 vigorava no Brasil a República Velha, como a característica principal que centralizava o poder entre os partidos políticos e a conhecida política do café com leite, que era entre São Paulo e Minas Gerais. A República Velha tinha como base a economia cafeira e, portanto, mantinha fortes vínculos com grandes proprietários de terras. De acordo com as diretrizes da política do café com leite, existia um revezamento entre os presidentes do PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e o PRM, que era o Partido Republicano Mineiro. Os presidentes de um partido eram influenciados pelo outro partido, assim dizia-se que nada mais conservador que um liberal no poder. This marked the first manned attempt to reach this distant planet. Earlier this afternoon, the World Tonight. Em março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, eleição esta que deu a vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou posse. A Aliança Liberal, nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram reconhecimento de seus mandatos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejavam então uma revolta armada. A situação acaba agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Como os motivos dessa morte foram duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-la em seu favor, atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentuada pela crise de 1929. No mês seguinte, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz, e o poder então foi passado para Getúlio Vargas, pondo um fim à República Velha. Earlier this afternoon, the World Tonight recorded an interview with the crew of Discovery. Bom, agora eu vou falar sobre o governo provisório, que ele teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Nesse período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, que eliminava os órgãos legislativos, federal, estadual e municipal. Diante da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 30, os primeiros anos da era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes nos principais cargos do governo e, por essa razão, foram designados representantes do governo para assumirem os controles dos estados, tal medida que tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e a sua influência política regional. Essa medida consolidou-se em cima de tensão sobre as velhas oligarquias e os militares interventores. A oposição às ambições centralizadoras de Vargas concentrou-se em São Paulo, onde as oligarquias locais, sob apelo da autonomia política e um discurso de conteúdo regionalista, provocaram o povo paulistano a lutar contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo a realização de eleições para a colaboração de uma Assembleia Constituinte, que, mesmo derrotando as forças opositoras, o presidente convocou eleições para a Constituinte. No processo eleitoral, devido ao desgaste gerado pelos confrontos paulistas, as principais figuras militares do governo perderam espaço político. Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada, e a Carta de 1934, que deu maiores poderes ao poder executivo, adotou medidas demográficas e criou bases na legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Por meio dessa resolução, o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato. Our reporter, Martin Amer, speaks to the crew. The crew of Discovery 1 consists of 5 men.
Nesse segundo mandato, conhecido como governo constitucional, o debate político se deu em volta de dois ideais primordiais: o fascista, conjunto de ideias e preceitos políticos sociais totalitários introduzidos na Itália por Mussolini, defendido pela ação integralista brasileira, e o democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora, era favorável à reforma agrária. A luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes, a ANL, aproveitando-se desse espírito revolucionário e com as orientações dos altos escalões do comunismo soviético, promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares nas cidades de Natal, Rio de Janeiro e Recife. Devido à falha de articulação e adesão de outros estados, a chamada intentona comunista foi facilmente controlada pelo governo. Getúlio Vargas, no entanto, cultivava uma política de centralização do poder, e após a experiência frustrada de golpe por parte da esquerda, utilizou-se do episódio para declarar estado de sítio. Com essa medida, Vargas perseguiu seus oponentes e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Mediante a ameaça comunista, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial que deveria acontecer em 1937, anunciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhecida como o Plano Cohen. Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo. A partir daquele ano, Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo. 3 of the 5 men were put aboard asleep, or to be more precise, in a state of hibernation. Bom, agora eu vou falar sobre o Estado Novo, que ele foi anunciado em uma cadeia de rádio no fim de 1937 pelo próprio Getúlio Vargas. E tinha início a um período de ditadura na história do Brasil sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder. Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que depois ficaria conhecida como Polaca, porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia, que na época tinha tendência fascista. A partir de novembro de 1937, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu os seus inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes e deu continuidade à sua política trabalhista com a criação da CLT, que era a consolidação das leis do trabalho. Publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, que todos atualmente estão em vigor. Getúlio Vargas foi responsável também pelas concepções da carteira de trabalho e da Justiça do Trabalho, do salário mínimo e do descanso semanal remunerado. O principal acontecimento na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, que era responsável pela grande contradição do governo Vargas, que era os países que eles lutaram na guerra, e que dependia economicamente dos Estados Unidos e tinha uma política semelhante à alemã. E a derrota das nações nazifascistas foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição do governo de Vargas. Assim, a batalha pela democratização do país ganhou mais força. Well, I'm very glad to hear that, and I'm sure that the entire world would join me in wishing you a safe and successful voyage.